Procurador é absolvido das agressões que fez a sua colega e superior no município de Registro, São Paulo. Você deve ter visto essa notícia em vários locais, ela saiu por tudo que é portal de notícia, tanto jurídico quanto não jurídico, e diz nas notícias, nas manchetes, que ele foi absolvido. Tá? Mas não é bem assim que funciona. Se você acha que ele foi absolvido no sentido de inocência, simplesmente inocente do que ele fez, não é bem assim que funciona. Eu tenho a sentença aqui no meu computador, ela está disponível na internet e eu vou falar um pouco sobre isso para esclarecer um pouco dessa situação, porque não é bem assim. Ele não foi absolvido no sentido de inocência livre, não foi ele, etc., como a gente é acostumado a associar a palavra absolvição, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, há algum tempo, alguns meses, anos, talvez não me lembro quanto tempo faz, no município de Registro, na prefeitura, no município lá, um procurador, um advogado do município, agrediu a sua superior após ela instaurar um PAD, procedimento administrativo disciplinar, contra ele. E ele agrediu, de fato, muito, né? A cara da moça, da colega dele, ficou deformada, de fato. Eu vou ver se eu consigo achar um vídeo para colocar aí na tela, vedado, óbvio, censurado, mas vou ver se eu acho. Se eu não achar, eu vou colocar alguma foto, alguma coisa, para ver se você se recorda do caso. Se mesmo assim você não recordar, dá um Google aí que você acha rapidinho qual é a situação, qual é o caso que eu estou falando. Mas basicamente, um advogado lá do município de Registro, né, um procurador da prefeitura, agrediu a sua superior em horário de expediente, inclusive. Se você está caindo aqui no canal pela primeira vez, o meu nome é Felipe Macedo, eu sou advogado criminalista, atuo 96% só em casos criminais e também produzo conteúdo aqui do canal, onde é resumos de direito penal, processo penal e várias outras coisas do mundo jurídico, como indicação de livro, indicação de série, indicação de um monte de coisa que tem a ver com direito penal, com o mundo jurídico, e também comento casos e decisões como deste vídeo. Então, deixa um like se você achar esse vídeo interessante, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo daqui para frente, e também dá uma olhadinha nos conteúdos anteriores que você pode gostar, tá? Mas, indo direto ao ponto, saiu a notícia em vários locais, eu tô aqui olhando no meu computador. Se você digitar no Google, por exemplo, procurador absolvido, se digitar no Google agora, você vai ver que tem muita notícia justamente com a manchete de procurador absolvido. Olha lá. Justiça absolve procurador que espancou a chefe durante o trabalho. Justiça absolve procurador que espancou a chefe no interior de São Paulo. Procurador que espancou a chefe durante... Essas notícias aqui é tipo, copia o meu trabalho, mas não faz igual. As notícias manchete tudo igual. São Paulo, procurador que espancou a chefe em ambiente de trabalho é absolvido. E várias notícias neste sentido. Mas o que acontece? Não é bem assim que funciona. Se você não clicar na notícia e ler, você vai ver... Aliás, você não vai saber exatamente o que o juiz deu para esse rapaz. Mas antes de mais nada, você precisa saber do que ele foi acusado. Pois bem, o Ministério Público de São Paulo, segundo a sentença que eu estou olhando aqui no meu computador agora, ele foi denunciado, acusado por tentativa de homicídio. Por quê? As agressões, segundo o entendimento do Ministério Público, não sei se foi o entendimento da polícia também, foi de que ele agrediu a sua colega de trabalho com a intenção de matar. Tá? Se você olhar os vídeos para perceber, que realmente não foram umas agressões simples, leves, pequenas. Foram agressões sérias que daqui a pouco poderiam sim ter levado ela à morte, vai saber. E como o homicídio ele depende da intenção do agente, o Ministério Público denunciou ele pela intenção de matar, pela tentativa de homicídio, porque quando deu depoimento lá na polícia, na fase administrativa, ele não citou qual era a intenção, e judicialmente, ele próprio, em que pese a defesa tenha sustentado que não havia ânimos mecante, a intenção de matar, ele mesmo, por si só, ficou em silêncio. Tá? Então, a acusação foi para tentativa de homicídio. E qual foi o resultado da sentença? Bom, antes de falar do resultado da sentença, eu vou deixar claro aqui que o próprio Ministério Público, em alegações finais, que se dá após a audiência, o último ato do processo em primeira fase, o Ministério Público postulou a pronúncia dele, ou seja, para ele ser submetido ao tribunal do júri,
que é o que se deve fazer com as pessoas que cometem o crime do artigo 121. Tá? Elas devem ir a júri. Juiz não condena ninguém por homicídio ou tentativa de homicídio. Juiz pronuncia para ir a júri, para que então o tribunal do júri, o conselho de sentença, decida se houve ou não tentativa de homicídio. Então o Ministério Público postulou a pronúncia, mas, detalhe, o próprio Ministério Público, subsidiariamente, ou seja, alternativamente, postulou a absolvição imprópria do sujeito. Absolvição imprópria, tá? E a defesa, por sua vez, pediu apenas a absolvição imprópria do réu, tá? Aí que entra o detalhe, aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, aí que eu caio, aí que eu sei das consequências mesmo assim. Desculpa, TDAH. Olha só, aí que mora a diferença, o detalhe, a isca, a sensacionalidade, existe? Das notícias que disseram que ele foi absolvido. Ele foi absolvido de forma imprópria, e isso é totalmente diferente de ser simplesmente absolvido. Quando você é absolvido, você tá livre, você é inocente, não vai ficar o registro, não vai ficar fichado. E por que se absolve uma pessoa? Ou porque ela é inocente, ou porque não tem provas suficientes para condenar. Já a absolvição imprópria é outra coisa que eu vou explicar mais pra frente. Antes, eu preciso que você entenda que ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, tá? Esquizofrenia paranoide. E ele não foi diagnosticado por um médico, ele foi diagnosticado por 5 médicos mais o perito do Estado. Então, ele de fato possui esquizofrenia paranoide, por isso que ele foi absolvido impropriamente. E o que é a absolvição imprópria? Bom, você tem que entender primeiro, antes de mais nada, que no Brasil nós temos as penas e a medida de segurança, tá? Quando uma pessoa comete um crime, tá? Uma pessoa, vamos lá, vou usar um termo talvez equivocado, mas uma pessoa normal que comete um crime e ela é condenada por este crime, ela recebe uma pena. Essa pena pode ser uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito, uma pena de multa, tá? Ela pode tomar estas penas. Porém, nós temos também a medida de segurança, tá? Vamos lá. No âmbito grande, nós temos as sanções penais. As sanções penais, nós temos as penas, que aí nós temos a pena de privativa de liberdade, que é detenção, reclusão e prisão simples. Nós temos a pena restritiva de direitos e a pena de multa. Mas dentro das sanções, nós temos também a medida de segurança, tá? As penas privativas de liberdade, elas tentam adaptar o sujeito para voltar ao convívio social de forma harmônica, né? A famosa ressocialização. Contestável esse termo, né? Porque a gente sabe como é os presídios hoje em dia no Brasil. Mas o objetivo da pena é adaptar, readaptar, ressocializar aquele indivíduo para que ele possa viver em sociedade novamente. Já a medida de segurança, ela tem outro objetivo, que não é reinserir e ressocializar, é prevenir, tá? Então, ela tem a intenção, o objetivo de prevenção de cometimento de novos crimes por aquele sujeito. Então, a pessoa normal que comete um crime, ela tem uma pena privativa de liberdade, se for acima de 8 anos, ou uma pena restritiva de direitos, se for até 4, ali até 2, não me lembro, ou uma pena de multa, para tentar se ressocializar, se adequar novamente ao convívio social. E quem recebe uma medida de segurança, ao contrário, tá? Quem recebe a medida de segurança tem-se um objetivo de prevenir que essa pessoa cometa novos crimes, por ela ser inimputável. O que diabos é inimputável? Vamos lá. O artigo 26 do Código Penal, ele diz o seguinte: é isento de pena, não pega pena, o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Então, se ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, ele tem um transtorno mental. Acredito que esse seja o termo correto. Se tem alguém da psicologia que me corrija, ou da psiquiatria. E tendo esse transtorno mental, ele tem uma doença mental. Se ele tem uma doença mental, ele se enquadra no artigo 26 do Código Penal, onde ele é isento de pena. E aí eu entro na parte
teórica interessante do direito penal. Eu vou tentar deixar o menos teórico possível, o mais acessível possível a qualquer tipo de pessoa, seja você da área jurídica, estudante, advogado, profissional, ou uma pessoa da população, da sociedade leiga à área jurídica, mas que tem interesse de entender, tá? Quando a gente estuda lá direito penal, nós estudamos a teoria do crime, tá? A teoria do crime é onde se estuda o que é necessário que exista, que esteja presente para existir um crime. Então, para existir um crime, nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos de um fato típico, nós precisamos de um fato ilícito e nós precisamos de culpabilidade. Sem um desses três, não temos crime, tá? Então, vamos lá. O que é o fato típico? O fato típico, resumidamente, é a pessoa tomar uma conduta que é vedada pelo Código Penal. O que é um fato ilícito? É um fato que está taxativamente escrito no Código Penal que é um crime. E o que é a culpabilidade? A culpabilidade é a condição daquela pessoa de entender o caráter ilícito da situação a qual ela praticou e poder ser punida por aquilo. Então vamos lá. Fato típico. Eu vou lá e dou um tiro no peito de uma pessoa. Fato típico. Minha conduta foi criminosa, dar um tiro no peito de outra pessoa. E ela veio a óbito, por exemplo. Fato ilícito. Essa minha conduta típica de dar um tiro no peito da pessoa que veio a óbito, ela é uma conduta ilícita, porque está lá no Código Penal, artigo 121, matar alguém. Então, eu tenho um fato típico, a minha conduta de disparar contra uma pessoa que veio a óbito, e tenho um fato ilícito, que está lá o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. E eu, no meu caso, eu sou uma pessoa culpável, eu tenho culpabilidade, ou seja, eu sou imputável, porque eu sou uma pessoa maior de 18 anos, sem qualquer doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado que me impeça de entender o caráter ilícito ou me adequar a ele da situação. Então, nessa condição, eu responderia ao processo e, se condenado fosse, cumpriria uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e multa. Porém, no caso concreto deste procurador que foi absolvido impropriamente, ele não é culpável, ele não tem culpabilidade, ele é inimputável. Então vamos lá. Fato típico: agrediu a colega com a intenção de matar, segundo o Ministério Público. Fato típico: é uma conduta típica, é uma conduta criminosa. É um fato ilícito? É um fato ilícito. Por quê? Porque está previsto no artigo 121. Ele é culpável? Não. Ele não é culpável porque ele tem esquizofrenia paranoide, diagnosticado por 5 médicos, mais o perito. Então, ele tem uma doença mental que o torna inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da situação, pelo menos no momento do surto, ou sei lá como se fala, tá? Não conheço, não domino as palavras da medicina legal, da psiquiatria e da psicologia. Pelo menos não ainda. Tá? Então, não tem crime. É exatamente isso que você está ouvindo. Não tem crime para o direito. Juridicamente, tecnicamente, não existe crime por não ter culpabilidade. Então, Felipe, ele sai impune? Não. É bem assim. Mas só para você entender, caso tenha ficado com alguma dúvida, eu vou fazer uma analogia, tá? Legítima defesa, com certeza, você já ouviu falar. Já viu exemplos e etc. Então, vamos lá. Uma pessoa que mata outra em legítima defesa, tá? Estão lá brigando, aí ela toma a arma do agressor e dispara contra ele e ela vem a óbito, tá? O que acontece? Tem fato típico? Tem. Eu tomei a arma da pessoa durante a briga e atirei contra ela veio a óbito. Essa é a minha conduta, ela é criminosa, fato típico. Ele é ilícito? Bom, depende. A princípio, sim, porque eu disparei e a pessoa veio a óbito. Eu sou culpável? Sou, porque eu sou maior de 18 anos e não me enquadro ali no artigo 26 do Código Penal que eu acabei de ler. Então, teoricamente, eu responderia o crime. Mas, como eu agi em legítima defesa, eu excluo o fato ilícito. Não tem ilicitude no fato de eu ter matado aquela pessoa, porque eu agi em legítima defesa para salvar a minha vida. Então, não tem crime. Não tem crime. No caso deste procurador, ele excluiu a culpabilidade. Então, também não tem crime. Tá, Felipe, então se não tem crime, se ele foi absolvido impropriamente, como tu fala, e não saiu impune, o que aconteceu com ele? Pois bem, vou ler a sentença, o que diz o juiz. O juiz disse o seguinte:
Diante de todo o exposto, após detida análise das provas coligidas até o presente momento, com fulcro no artigo 415, parágrafo único do Código de Processo Penal e artigo 26, que eu li para vocês, caput do Código Penal, absolvo o réu fulaninho de tal da imputação veiculada nestes autos pela ausência de pressuposto elementar da culpabilidade. Cara, isso para estudante de direito é um achado, um processo, um caso prático de fato perfeito para estudar excludente de culpabilidade. Sensacional. Me perdi. E por consequência, aplico-lhe medida de segurança na modalidade de internação. Ou seja, ele não vai sair absolvido, impune, inocente do que ele fez. Ele recebeu uma medida de segurança na modalidade internação. Vou continuar lendo. Fixa o prazo de 3 anos. Prazo mínimo. Fixo o prazo mínimo de 3 anos para a modalidade de internação em hospital de custódia. Então, ele vai ser internado num hospital de custódia, um hospital psiquiátrico. Salvo deliberação em sentido contrário ou avaliação criteriosa de entidade responsável pelo acompanhamento do acusado. Porque ainda pode que aconteça que o hospital de custódia diga que não tem que estar aqui, não tem esquizofrenia paranoide. Acredito que não vai acontecer, porque ele já passou por 6 médicos que disseram a mesma coisa. Ao término do prazo acima estipulado, que é 3 anos, o réu será submetido ao exame de cessação da periculosidade, a ser repetido anualmente na forma da lei. Então, ele vai ser internado num hospital psiquiátrico, num hospital de custódia, que muitas vezes é pior que muito presídio por aí, pelo prazo mínimo de 3 anos. Finalizou esses 3 anos, será feito um exame pelos médicos responsáveis lá do local, para saber se ele tem periculosidade de voltar à sociedade. Ou seja, como eu falei mais cedo no vídeo, é uma forma preventiva, para que a pessoa não volte a cometer crimes na rua. Então, eles analisam a periculosidade. Se os médicos entenderem, não, peraí, esse cara ainda é perigoso, mais 1 ano internado, aí já são 4. Fechou 1 ano, novo exame. Ele ainda é perigoso, continua mais 1 ano. Não, agora ele já pode sair, não é mais perigoso, sai. Se no final desses 3 anos não é mais perigoso, sai também, tá? Essa é a decisão de primeiro grau, ou seja, do Fórum da Comarca de Registro, tá? Ele vai subir agora para o Tribunal de Justiça de São Paulo para ver se a decisão do juiz ela tá certa, se não tá, se deve ser revista, se não deve, se ele deve ir a júri, se não deve. Vai ser revisto pelo tribunal. Inclusive, também isso é interessante para os estudantes de direito, porque lá no artigo 574, inciso 2º do Código de Processo Penal, esse tipo de decisão de absolvição imprópria, não é absolvição, é absolvição imprópria, automaticamente, de ofício, o próprio juiz recorre, o próprio juiz manda a decisão dele para o tribunal rever, tá? Então, para vocês, recapitulando para que fique claro isso, ele não foi absolvido de sair impune, inocente do que ele fez, das agressões que ele cometeu. Não. Ele recebeu uma absolvição imprópria, na modalidade internação em hospital de custódia, que vai ficar lá pelo prazo mínimo de 3 anos, segundo a primeira decisão, decisão do primeiro grau. Esse é um tema bastante importante de se refletir, porque pessoas com transtornos mentais existem, estão na sociedade, é fato, e alguns destes transtornos podem ocasionar violência, pode ocasionar periculosidade para o sujeito, e o poder público, o poder judiciário, tem que tomar alguma atitude, alguma relação de contenção, prevenção, punibilidade quanto a isso. Atualmente, se existe a medida de segurança, tá? Não sei como vai ser daqui para frente, não sei como vai ser o futuro, como que será tratado, porque existe projetos para tentar fechar os hospitais de custódia. O que você acha sobre isso? Eu gostaria de ler a sua opinião, então deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse caso e sobre as medidas de segurança. Se você quer saber um pouco mais sobre medida de segurança, tem um texto explicando lá no meu blog, debatedireito.com. E também me segue aí nas redes sociais, que vão estar em algum lugar do vídeo. Podemos trocar uma ideia, fazer um debate por lá, conversar a respeito de qualquer área do direito, de preferência penal, processo penal, enfim. E deixa um like nesse vídeo se você achou ele interessante, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo daqui pra frente. Nos vemos num próximo vídeo. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e tchau!